Bom dia, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, dia 17 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Depois dessa semana que meditamos sobre a Eucaristia, hoje Jesus nos explica e nos ensina o nosso relacionamento com Ele, através da parábola do bom pastor. Jesus é o cordeiro imolado e Jesus é o bom pastor. O cordeiro que está no trono será seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como o bom pastor, e no Novo Testamento, Jesus é a encarnação desse bom pastor. Ele é o supremo pastor. Aprenda a ser uma boa ovelha para um dia se tornar um bom pastor junto com ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso, elas nunca se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, meditaremos hoje com a ajuda do Papa Bento XVI e de São João Paulo II. Diz Papa Bento XVI, comentando o Salmo do Bom Pastor e indiretamente o Evangelho de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Assim começa a linda oração do Salmo, trazendo à nossa mente e à nossa imaginação o ambiente nômade de pobres pastores e a experiência de conhecimento recíproco que se estabelece entre o pastor e as ovelhas que compõem o seu pequeno rebanho. A imagem evoca uma atmosfera de confiança, intimidade e ternura. O pastor conhece as suas ovelhas, uma por uma, chama-as pelo nome e elas seguem-no porque o reconhecem e confiam nele. Ele cuida delas, conserva-as como bens preciosos, pronto a defendê-las, a garantir o seu bem-estar e a fazer com que vivam em tranquilidade. Nada lhes pode faltar se o pastor estiver com elas. A esta experiência faz referência o salmista, chamando Deus seu pastor e deixando-se orientar por ele para pastagens seguras. A visão que se abre aos nossos olhos, continua Papa Bento, é de verdes prados e águas refrescantes, oásis de paz nos quais o pastor acompanha o rebanho, símbolos dos lugares de vida para os quais o Senhor nos conduz. Quem escreveu o Salmo 23 se sente como aquelas ovelhas deitadas na relva ao lado de uma nascente, numa situação de descanso, não em tensão, nem em estado de alerta, mas confiantes e tranquilas, porque o lugar é seguro, a água é fresca e o pastor cuida delas. E não esqueçamos aqui
que a cena descrita pelo Salmo é ambientada numa terra em boa parte desértica, atingida pelo sol ardente, onde o pastor seminômade andarilho, típico do Oriente Médio daquele tempo, vivia com seu rebanho nas regiões áridas que se alastram ao redor dos povoados. Mas o pastor sabe onde encontrar erva e água fresca, essenciais para a vida. Sabe conduzir ao oásis em que a alma se restabelece. É possível retomar as forças e novas energias para se colocar novamente a caminho. Como diz o salmista, Deus guia um rumo a verdes prados e a águas refrescantes, onde tudo é superabundante, tudo é concedido abundantemente. Se o Senhor é o pastor, também no deserto, lugar de ausência e de morte, não esmorece a certeza de uma presença de vida radical, a ponto de poder dizer: nada me falta. Com efeito, o pastor tem no coração o bem do seu rebanho. Adapta os próprios ritmos e as suas exigências aos das suas ovelhas. Caminha e vive com elas, guiando-as por caminhos retos, ou seja, adequados, com atenção às necessidades delas e não às suas. A segurança do seu rebanho é a sua prioridade, e a essa prioridade obedece ao guiá-lo. Continua Papa Bento XVI. Queridos irmãos e irmãs, também nós, como o salmista, se caminharmos atrás do bom pastor, por mais difíceis, sinuosos ou longos que possam parecer os percursos da vida, com frequência, inclusive em regiões espiritualmente desérticas, sem água e com o sol de racionalismo ardente, sob a guia do bom pastor Jesus Cristo, temos a certeza de caminhar pelas estradas retas, certas, que o Senhor nos orienta e está próximo de nós e nada nos faltará. Quem atravessa com o seu Senhor mesmo os vales sombrios do sofrimento, da incerteza e de todos os problemas humanos, sente-se seguro. Tu estás comigo. Esta é a nossa certeza, aquela que nos sustenta. Se o rebanho se move depois do pôr do sol, quando a visibilidade se faz incerta, é normal que as ovelhas se sintam inquietas, pois há o risco de tropeçar, ou então de se afastar e de se perder. E há ainda o temor de possíveis agressores que se escondem na obscuridade. Para falar do vale sombrio, o salmista usa uma expressão hebraica que evoca as trevas da morte. É um lugar de angústia, de ameaças terríveis, de perigo de morte. E, no entanto, o orante procede seguro, sem medo, porque sabe que o Senhor está com ele. Aquele "Tu estás comigo" é uma proclamação de confiança inabalável e resume a experiência da fé radical. A proximidade de Deus transforma a realidade. O vale sombrio deixa de ser perigoso, esvaziando-se de qualquer ameaça. Agora, o rebanho pode caminhar tranquilo, acompanhado pelo barulho familiar do bastão que bate no terreno e denota a presença tranquilizadora do pastor. Vale a pena completar a reflexão de hoje com as palavras do Papa João Paulo II. Durante longo tempo, Israel foi um povo de pastores. O pastor, aquele que vigilante guarda o rebanho e o conduz às pastagens férteis, tornou-se a imagem do homem que guia e está à frente de uma nação, sempre solícito por aquilo que lhe diz a respeito. Assim, no Antigo Testamento é representado o pastor de Israel.
Na sua pregação, Jesus liga-se a esta imagem, mas introduz um elemento inteiramente novo. Pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele atribui esta característica ao bom pastor, distinguindo-o de quem, ao contrário, é mercenário e, portanto, não cuida do próprio rebanho. Antes, apresenta-se a si mesmo como o protótipo do bom pastor, capaz de dar a vida pelo seu rebanho. O Pai enviou-o ao mundo para que fosse o pastor não só de Israel, mas da humanidade inteira. É de modo especial na Eucaristia que se torna sacramentalmente presente o bom pastor, o qual, depois de ter anunciado a boa nova do reino, ofereceu-se em sacrifício, ofereceu a própria vida pelas ovelhas. A Eucaristia é de fato o sacramento da morte e ressurreição do Senhor, o seu supremo ato redentor. É o sacramento em que o bom pastor torna constantemente presente o seu amor de total entrega por todos os homens. Vamos agora reler o breve e intenso Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus disse: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso, elas nunca se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Podemos agora, irmãos, pensar: qual é o propósito que hoje eu vou viver para sentir esse amor desse pastor maravilhoso que é Jesus? E agora, irmãos, podemos parar um momento e pensar como eu posso vivenciar hoje este maravilhoso trecho do Evangelho, concretamente, momento por momento neste dia. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Paz e alegria a todos.
As minhas ovelhas escutam a minha voz. Paz e alegria a todos. Sozinha a correr, sem ter um destino, noção do perigo. Sons de uivos me fazem tremer, sem ter alguém para me guiar. Eu não sei onde eu estou. Pelo vale sozinha a sofrer, presa nos espinhos da minha aventura. Eis que Deus veio me socorrer. Se não fosse pelo meu bom pastor, eu não sei onde estaria. Eu não sei. Eu fujo, tropeço e caio até me ferir, mas Ele vai atrás sem jamais desistir, até que me alcançar bem aqui. Pastor me conhece tão bem, muito mais do que eu sei até de mim mesma. Os seus braços de amor me sustêm,